Olá, muito boa noite para todo mundo. O trovão já arrancou no espigão, anunciando chuva, e em vez de ser na roda da cabriúva e na beira da fogueira, a reunião novidadeira do Terra Viva DBO na TV vai ser transferida para o galpão, onde a peonada já está reunida. E a nossa conversação boiadeira já pode ser começada com a apresentação da prosa brideira do dia. Contar os casos do que aconteceu e o fato que na praça se deu também é a nossa função. Mas aqui a gente tem a intenção de dar um passo adiante, destrinchando ao caminhante o significado do que ainda nem foi passado no eito. E para adquirir disso um entendimento seguro, este pedaço da nossa lida noticiarista está reservado para uma rápida entrevista com um especialista na apresentação da nossa sessão a respeito do andamento da negociação no mercado futuro. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho. Bom, essa semana foi mais uma semana de quedas no mercado físico do boi gordo, nas principais praças pecuárias brasileiras, especialmente aqui em São Paulo. O que aconteceu em São Paulo? A indústria na semana anterior já havia comprado algum volume razoável, ao redor de 220, 225, então abaixou os preços de balcão para 215 e 210 e ainda assim conseguiu comprar alguns volumes espaçados. Isso fez com que a indústria mantivesse uma escala de abate relativamente longa para o período. Quando a gente olha a média das escalas de abate aqui em São Paulo, giram mais próximos aí de 6,5, relativamente grande, né, quando a gente olha para a média das últimas semanas também. Então a indústria continua numa situação relativamente confortável e deve continuar as tentativas de baixa, ou pelo menos o balcão pressionado no início da próxima semana e a outra semana, né? Às vezes a gente está numa entre-safra, essa pressão foi eficaz, o pecuarista acabou entregando os animais e a indústria está numa situação relativamente confortável, né? O curioso é que houve uma baixa relativamente grande, quando a gente olha nos últimos 30 dias, a arroba caiu R$30, mesmo sem nenhum fator externo forte. O que eu quero dizer? Não houve pandemia, não houve algum problema sanitário ou algum embargo contra o Brasil, mas sim as condições de mercado fizeram que houvessem baixas consecutivas, né? Então todo o setor está alerta nesse momento, esse é um momento delicado, né? Em que as escolhas também devem ser tomadas com cuidado, dado a rapidez e a magnitude dessas baixas. Bom, pelo lado do mercado do milho, essa foi uma semana relativamente mais sustentada. A colheita da safrinha está na reta final, um grande exemplo disso é o próprio Mato Grosso, que já finalizou os trabalhos no campo, Goiás, Minas Gerais também está na reta final. Isso deixa uma menor pressão de entrada de cereal no mercado. E paralelamente a isso, a gente viu o dólar tocar algumas vezes durante a semana mais próximo de 5. Isso faz com que os preços nos portos ganhem tração e estimulem os negócios do interior para o porto. Bom, pessoal, essa mensagem eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos e um forte abraço. Até mais! Seguindo em frente com a função e puxando a rédea da parelha dianteira do carretão, a gente muda a prosa de rumo e passa agora para o mercado dos insumos. Olá pessoal, Felipe Fabre, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o mercado do boi e o mercado do milho nessa primeira quinzena de agosto, como que foi o comportamento desses dois mercados aqui no mercado brasileiro. Bom, o mercado do boi tem trabalhado com preços frouxos. Na praça de referência aqui em São Paulo, nós registramos hoje, dia 14 de agosto, uma nova queda com relação à arroba do boi gordo, estando negociada aqui para o mercado interno em R$ 220 por arroba preço bruto e a prazo, e o boi China sendo negociado a no máximo R$ 225 por arroba aqui nas praças de São Paulo. O motivo dessa queda está muito ligado à questão de escoamento de carne bovina. O relato que nós temos é que há uma sobreoferta no mercado de carne em função do aumento dos abates de fêmeas nessa temporada, no primeiro semestre, e uma dificuldade em escoar essa produção, seja via mercado interno ou mercado externo. Com isso, os preços têm trabalhado mais frouxos em plena entre-safra. Aqui no Brasil, a colheita da segunda safra de milho está em andamento, está com um bom ritmo. Segundo a Conab, nós atingimos aí até a primeira quinzena de agosto cerca de 72% da área semeada com a cultura.
Há um certo atraso frente à safra passada, mas o ritmo ainda é bom e a produtividade das lavouras, principalmente, deve ser maior, com destaque às praças do Centro-Oeste e Mato Grosso, principal praça produtora, que está em fase final com relação à colheita, já atingiu aí 98% da colheita aqui no mercado brasileiro. Apesar do avanço da colheita, os preços do milho na praça de referência, na praça de Campinas, têm trabalhado mais lateralizado, com as referências próximas aí dos R$ 55 a R$ 54 por saca. Esse movimento é explicado muito em função do dinamismo no mercado internacional, onde as preocupações com a safra norte-americana acabaram dando sustentação às cotações, que pararam de cair depois de forte movimentação de queda desde meados de abril deste ano até praticamente o mês de julho. Tá? Com essa dinâmica no mercado, como ficou a relação de troca com o insumo pro produtor? Houve aí uma retração na comparação da média de agosto de 23 até o dia 15, frente à média de julho de 23, tá? Então, o produtor está comprando menos milho, ele compra hoje 4,10 sacas, quando no final do mês de julho ele comprava ali 4,18 sacas, uma retração de 1,8% nesse acumulado agora de agosto, mas em 12 meses o que a gente vê é uma melhora no poder de compra do produtor, mesmo com essa forte queda na arroba do boi gordo ao longo desse mês de agosto. Então a gente tem hoje aí uma melhora de 18,7% no poder de compra do pecuarista frente ao milho. Ano passado, nesse mês de agosto, ele comprava 3,4 sacas de milho para cada arroba que ele negociasse em São Paulo. Então, hoje, ele tem um poder de compra mais favorável frente ao insumo. Com relação aos mercados, o que a gente pode esperar para o curto prazo? No mercado do milho, a gente deve ter um dinamismo mais lateralizado, as cotações andando mais próximas dessa referência aí de R$ 54 por saca. E no mercado do boi gordo, a tendência é que a pressão de baixa ela siga, principalmente enquanto durarem os estoques de carne nas câmaras frias dos frigoríficos. Bom, pessoal, por hoje era isso. Um forte abraço a todos e até a próxima. Com tantos anos que nós já passamos palmeando o chão desse sertão, é da nossa sabedência que ainda está faltando percorrer, deste espigão até a porteira da querência, pouco mais da metade da caminhada que a boiada tem de fazer. Sendo assim, a comitiva faz na beira da estaguada uma parada ligeira para deixar o gado beber, mas é já que a nossa lida marchadeira vai ser recomeçada. Aguarde! É fato sabido e reconhecido no país inteiro, no sertão e na cidade, que a nossa atividade não teria chegado neste nível atual de eficiência e qualidade se não fossem a dedicação e a competência das mulheres da pecuária brasileira. Pois então, tendo perfeito conhecimento do valor desta contribuição, a gente criou esta sessão que será apresentada agora como um agradecimento para as companheiras que estão levando em frente a nossa bandeira boiadeira. Confira. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pecuarista em Prosa. Hoje a gente vai conhecer a história da Liliane Queiroz, de Unai, Minas Gerais, que está na atividade há mais de 25 anos. Liliane, seja muito bem-vinda ao Pecuarista em Prosa de hoje. É um prazer receber você aqui com a gente. Muito obrigada, gostaria de ser o convite. Para mim é uma satisfação, estou contando um pouquinho da minha história e da trajetória com o agro. Certo. E Liliane, você vem de uma família de produtores, né? Começou lá com seus bisavós, avós e pais. Mas eu quero saber como despertou de fato em você o interesse pela pecuária. Exatamente. Eu venho de uma família de produtores rurais, né? Há muitos anos, passando pelo café, pela produção de leite, de gado de corte, de lavoura branca. E essa paixão pela pecuária despertou aqui em Unai. Depois que eu vim para Unai, que eu me casei no interior de São Paulo, vim para cá. E na oportunidade, o meu sogro, vendo assim, o gosto que eu tinha pela pecuária, me deu a oportunidade de começar um negócio meu, que foi um confinamento. E a partir desse confinamento, que foi há mais de 20 anos, começou toda uma trajetória de trabalho mesmo e de garra para fazer fluir uma pecuária feita por mulher, né? Uma gestão feminina no confinamento.
Que bacana, Liliane. E até aproveitando aí o cenário que você está de fato no seu local de trabalho, a gente está vendo que tem equipamento aí atrás de você. Eu quero entender como a tecnologia tem auxiliado vocês na produção, já que além de gado PO, vocês também produzem grãos, né? Exatamente, né? A gente faz uma integração lavoura-pecuária, né? A Fazenda Primavera com a São José. Eu estou aqui no Curral do Manejo da Fazenda São José. A gente realmente investe em tecnologia, que a gente otimiza todo o processo produtivo, né? Diminui e qualifica a mão de obra, só que isso ainda requer um investimento um pouco alto, né? Só que a gente consegue ainda ter umas estratégias para fazer fluir bem, né? E otimizar cada vez mais o processo na fazenda. Certo, Liliane. Como que foi para vocês implementar essa integração lavoura-pecuária na propriedade? Foi necessário, imprescindível, né? A gente tem aqui uma região muito seca, né? O Unaí aqui, a gente passa e preparava para uma seca de 6 meses, né? Hoje a gente prepara até mais, né? E essa integração, ela nos permite fazer uma terceira safra, né? A gente faz a primeira safra de soja, depois a gente entra com a segunda safra de milho e depois com o boi para engorda, né? E fazendo essa integração. Certo, Liliane. E quais alternativas vocês encontraram por aí para lidar com os desafios da produção, como, por exemplo, o clima, que tem sido aí um gargalo, né, para todos os produtores? Como vocês estão lidando por aí com isso? O fator clima realmente não depende muito da gente, né? Cada ano é um ano, né? Cada safra é uma safra, né? As mudanças são muitas, né, que a gente tem que acompanhar, tem que adaptar, os desafios são demais, né? Mas a gente investe muito hoje na qualidade do solo, na matéria orgânica que a gente deixa nesse solo, na rotação de cultura que a gente tem feito, um processo sustentável, né, investimento em energia solar para otimizar e até mesmo fazer ficar melhor essa produção e até mesmo essa conta fechar melhor. Certo, Liliane. E durante esse nosso bate-papo aqui, eu estou percebendo que tem muita sustentabilidade envolvida em todo o processo de vocês. Eu queria saber em que momento vocês despertaram para isso ou se é algo que acompanha desde o começo mesmo na propriedade. Esse sistema de preservação sustentável, a gente vem e faz esse processo desde o início, né? A gente tem todo o cuidado, acredito que a maioria dos produtores rurais, né, em preservar, em cultivar e fazer da melhor maneira possível, intensificar a produção nas áreas que a gente já tem, né? Então, com isso a gente conta com várias tecnologias, né? Desde o plantio direto, que surgiu há tempo, né? As análises de solo, que nos permite hoje fazer mais preciso, né? Tratar desse solo, e é por aí que a gente consegue otimizar toda essa produção. Às vezes dá certo, às vezes mais difícil, às vezes mais fácil, e vamos levando assim. E aí contamos com um maquinário, né, que otimiza muito também a gente agilizar, plantar mais rápido, colher mais rápido, né, mesmo em função do clima. Certo, Liliane. A gente conversou até o momento sobre muitos desafios, mas eu sei que não são só desafios que a gente vive, né? Então, eu queria saber qual foi a principal conquista que a pecuária trouxe para você, trouxe para a propriedade de vocês. Olha, a pecuária, apesar de ser uma conta difícil de lidar, vamos falar assim, mas a pecuária nos permite, não só a pecuária, a agricultura e o agronegócio como um todo, a realizar tudo que a gente deseja, né? Mas a minha maior realização que eu tenho hoje é ver a minha família trabalhando comigo, né, os meus filhos, tentar passar essa sucessão para eles, esse gosto pelo campo, né, e mostrar para eles o lado bom que isso tudo nos trouxe, que é um trabalho árduo, é um trabalho de sol a sol, mas é um trabalho gratificante e que a minha família está envolvida para mim hoje é a minha maior satisfação. Que lindo, Liliane. E para a gente encerrar, porque uma pena que o nosso tempo é curto, mas eu quero saber qual mensagem você deixa para as mulheres pecuaristas que estão nos acompanhando e às vezes estão iniciando na atividade ou estão passando por desafios, né? Como os desafios que a gente citou aqui. Trabalhe você mesmo a sua própria sorte, não desanime, não desista. O caminho é longo, as dificuldades são muitas, mas é possível sim.
é possível fazer a diferença, é possível ter um olhar feminino, um cuidado dentro do campo, de dentro da porteira. Eu sou muito do operacional, de estar junto, e é possível sim. Liliane, quero agradecer demais a sua participação e o seu tempo aqui com a gente. Obrigada por compartilhar a sua história e da sua família. E te espero numa próxima. Com o maior prazer. Grande abraço, muito obrigada. Até mais. Esse foi o Pecuarista em Prosa de hoje. E você, mulher pecuarista que está nos assistindo, quer contar a sua história para a gente? Mande um e-mail para pauta@tvterraviva.com.br. Eu estou ansiosa para te conhecer. Até a próxima! Logo ali adiante daquela perobeira gigante, a estrada boiadeira embica numa pirambeira. E mesmo sendo a nossa tropa preparada e sacudida, a gente vai fazer aqui uma parada ligeira para não forçar a muladeira na descida. E quando o serviço for retomado, nosso tempo será ocupado com a discussão do caso que foi passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com a lógica do mercado pecuário sendo desfeiteada e pisoteada na praça, o calendário já está avançado na metade fechadeira de agosto e a arroba já deveria ter começado a recuperação. Mas o caso que está sendo passado é o contrário e a cotação continua largada e desinvestada na descida da ribanceira. É um instantezinho só e a gente já volta, aguarde. O companheiro que quiser viver de criar e engordar a boiada tem de aprender antes a fazer a negociada, porque essa profissão tem a sua boniteza, mas só isso não é suficiente para pôr à mesa. E o primeiro passo para esse aprendizado é acompanhar diariamente aqui com a gente o andamento do mercado, para ficar saberizado do verdadeiro valor do boi gordo e da variação da sua cotação. Deve ser verdade, verdadeira mesmo, que depois da tempestade vem a bonança, que há males que vêm para bem e que quem espera sempre alcança. Mas o problema é que no caso do mercado pecuário brasileiro, está demorando demais e com o avançamento do calendário para os companheiros e companheiras fazendeiros, está cada vez mais difícil manter a esperança. Conforme a amiga pecuarista deve ter bem recordação, normalmente o preço do boi entra num trieiro baixista em maio, com o fim da safra do capim e a comercialização das boiadas engordadas na temporada, né? Mas logo em seguida, ali no meado de junho, com a redução da oferta de gado terminado e as invernadas já praticamente vazias, a cotação já faz o devorteio e pega o rumo de subida no estradão. Pois o caso que está sendo acontecido é que agora, neste 2023, este roteiro costumeiro não está sendo cumprido. O resultado é que, com o julho já tendo sido vencido e o agosto já entrado e andado na sua metade fechadeira, a nossa praça boiadeira, em vez de subir, está afundando mais ainda na descida da ribanceira, sem dar nem o mínimo sinal de que vai mudar de direção. Dos muitos urubus que estão assentados na porteira e nas beiras da estrada, um dos mais agourentos representa a inapetência da população brasileira, não por questão de preferência, mas por motivo de falta de dinheiro. Aí, com o sumiço da freguesia, o açougueiro está padecendo de solidão no seu estabelecimento e a mercadoria está parada na câmara fria lotada. Também por conta disso, no comércio atacadista de carne sem osso aqui na Praça Paulista, o valor médio dos cortes comercializados caiu mais 0,8% nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. Já o setor varejista andou em rumos desencontrados, com a média de preços registrando uma alta de 2,5% em São Paulo e de 0,7% nas Minas Gerais. Ao mesmo tempo, o Paraná teve uma queda de 2,2%, enquanto no Rio de Janeiro a desvalorização foi de 0,6%. Esticando agora a vista lá para frente e levando em consideração o tanto que falta para o próximo pagamento de salário ao trabalhador empregado, a opinião dos especialistas é de que ainda vai demorar para o mercado começar a se recuperar. Passando o traço e fechando a conta do dia, no balanço da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro. E repare o companheiro boiadeiro que em todas essas praças a arroba caiu. Começando então a recitação da lista, a gente registra que em Marabá, no Pará,
a derriçada foi geral, com o boi sendo rebaixado para R$ 195 e a vaca para R$ 180 a prazo e ainda sem descontar o fundo rural. Em Redenção, o tombo foi só da fêmea, também para R$ 180. No sul do Tocantins, bateu um vento ruim que derrubou todos os preços da praça, com o do boi voltando para R$ 200 redondos e o da vaca para R$ 178. No Acre, o macho está valendo a miséria de R$ 180 e a fêmea a porcaria de R$ 165. No sudeste de Mato Grosso, a vaca recuou para R$ 175. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a fêmea piorou para R$ 195. No oeste da Bahia, a fêmea desandou também para R$ 195. E no norte das Minas Gerais, o boi desceu para R$ 200. Quando eu resolvi que ia seguir minha inclinação de ser boiadeiro e peguei esse eito, a gente vivia num tempo aqui na nossa freguesia em que o povo tinha muito respeito pela nossa profissão e o peão tinha a certeza da nobreza da sua missão. Mas depois de ter passado quase a vida inteira nessa lida, é com dor no coração que eu estou vendo esse roteiro desmantelado. A derradeira comitiva está viva só na minha recordação. Na estrada não tem mais poeira nem gado. A boiada só viagem embarcada no caminhão. O companheiro sendo boiadeiro, cantorino, violeiro ou catireiro, ou não, e tendo morado no sertão, ou só conhecendo um pouco do povo da roça, de certo que cultiva no coração grande admiração pela verdadeira cultura sertaneja brasileira, né? Pois foi para incentivar mais ainda essa identificação que a gente tomou a decisão de terminar com poesia a nossa função de todo dia. E foi assim que brotaram do chão e floresceram os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que estão sendo mostrados aí na fotografia. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem ligar para mim mesmo, diretamente no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807. Repetindo, 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com o serviço feito, a gente vai pondo de novo o mestiço no eito para correr chão no sertão em nova empreitada, mas na retirada a comitiva já fica compromissada de voltar com Terra Viva DBO na TV na segunda-feira às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um feliz final de semana para todo mundo e até lá então.